Seminário apresentado ao professor André Laurênio de Mello, da disciplina Sistemática de Fanerogmas, UFRP UAST, PLE 1. Eu, Cintia Amando Leite da Silva e Rafael Salu Cavalcante, vamos falar sobre a família Euphorbiaceae. A família é bastante diversa, e algumas das espécies conhecidas são Nidosculus caecifolius, popularmente chamada de faveleira, Hevea brasiliensis, a famosa seringueira, Croton adamantinus, o velame bravo, Jatropha gossypifolia, conhecido como pinhão roxo, Euphorbia mili, coroa de Cristo, e Euphorbia trígona, que é conhecida como candelabro. Existem aproximadamente 246 gêneros e 6.300 espécies de Euphorbiaceae distribuídas por todo o mundo, tendo uma concentração nas regiões tropicais e subtropicais do globo. Segundo a APG4, Euphorbiaceae pertence às angiospermas, clado das eudicotiledôneas e mais especificamente situada no grupo das eudicotiledôneas centrais, sendo posicionada nas superrosídeas, clado das rosídeas, dentro das fabídeas, ordem Malpighiales. Os representantes da família podem apresentar diferentes hábitos, sendo encontrados como árvores, arbustos, subarbustos, ervas ou lianas, tendo como exemplo de árvore, Hevea brasiliensis, de arbusto, Aster praetevisa, de subarbusto, Maniosa achatilis, de erva, Aster lobata e de hábito trepador liana, da Leucampia pecociana. Euphorbiaceae é uma das famílias que são caracterizadas pela presença de látex, e esse pode ser branco ou colorido, dependendo dos compostos que contém. E por possuírem diferentes classes de compostos químicos, suas espécies são quimicamente diversas, possuindo alcaloides, diterpenos, triterpenos, taninos e glicosídeos cianogênicos, que vão conferir altos teores de toxicidade. O exudato pode ser observado nessa imagem de Maniodicotoma. Euphorbiaceae apresenta uma grande diversidade morfológica de tricomas, podendo ser dividido em tricomas tectores, glandulares, urticantes ou então serem ausentes. Tricomas tectores, aqueles que não produzem nenhum tipo de secreção, podem ser encontrados em vários grupos, principalmente em Croton. E esses podem ser simples, malpighiáceos, estrelados, dendríticos ou lepidotos. Os glandulares, que produzem secreções, também podem ocorrer em diferentes grupos, como por exemplo em Acálifa e Jatropha. Já os urticantes, que produzem secreções para afastarem os predadores, estão presentes em Nidosculus e da Leucampia, e são ausentes em Sebastiane e Sápio. Como já foi dito anteriormente, as espécies de Croton possuem tricomas tectores, e nessas duas imagens pode-se observar tricomas do tipo lepidoto. Os glandulares, que possuem essa cabecinha que excreta a substância, podem ser vistos nessa espécie de Jatropha. Os urticantes, em Nidosculus, o gênero da faveleira, e em Sápio, que são os ausentes. Suas raízes podem ser tuberosas, porque elas podem acumular diferentes reservas de nutrientes. Um exemplo bem conhecido é a macaxeira, Manioa esculenta, que possui uma reserva amilífera, ou seja, de amido. Os caules podem ser lenhosos, suculentos e possuírem tubérculos. Um exemplo de caule lenhoso é o da maniçoba, Manioa glasiove, e suculentos e tubérculos são os caules das espécies de eufórbia, que acumulam água e uma série de nutrientes, como por exemplo em Euphorbia ingens, Euphorbia obesa e Euphorbia francoise. As folhas podem ser simples palmado-lobadas, compostas, com margem inteira serreada e nervação peníneve apalmada. Hevea brasiliensis, a seringueira, tem folhas compostas do tipo trifoliolada, onde cada um dos 3 folíolos possui margem inteira e nervação peninévea. A momona, Ricinus communis, possui folhas simples palmado-lobadas, com margem serreada e nervação palmada. A Califa inselbergensis possui folhas simples, serreadas e peninéveas. Relacionada à disposição das folhas no ramo, as espécies podem ter filotaxia alterna, que pode ser dística ou espiralada, ou oposta. Croton adamantinus possui filotaxia alterna espiralada, porque as folhas formam uma espiral em torno do ramo, enquanto que Euphorbia hirta possui filotaxia oposta.
As espécies da família também podem possuir estípulas persistentes, caducas, reduzidas ou então podem ser ausentes, assim como os nectários na base do pecíolo ou na margem base da lâmina foliar. Croton roterifolius tem nectário na base do pecíolo. A Aster tripinnévia possui tanto estípulas quanto nectários. Porém, suas estípulas são caducas, como observado na imagem, onde só estão presentes na folha mais jovem, a roxa, sendo essas estruturas eretas na base da lâmina. E os nectários, esses 4 pontinhos vermelhos, também na base da folha. Filira brasiliensis tem estípulas transformadas em espinhos e Astrea macroura possui estípulas reduzidas. As inflorescências podem ser axilares, terminais ou formarem falsas flores, e são consideradas como falsas flores porque são formadas por brácteas que em euforbiáceas são normalmente discretas e pouco vistosas. Esses pseudanthus, as falsas flores, só estão presentes em Euphorbia e Dalechampia, como observado em Dalechampia cuiabensis e em Euphorbia milli. Nessa segunda, essas estruturas vermelhas são brácteas involucrais, que formam a inflorescência cimosa do tipo ciátio, que é uma característica única do gênero. E as inflorescências da família são bissexuais, ou seja, possuem uma parte feminina e outra masculina. E geralmente as flores estaminadas, masculinas, estão na porção superior e as pistiladas, femininas, na porção inferior, sendo que apenas o gênero Ricinus tem essa posição invertida. Mas, de uma forma geral, Euphorbiaceae possui diversos tipos de inflorescências cimosas ou racemosas. Em Croton grandivelus, a inflorescência racemosa é bem vista, pois as flores estão se abrindo da periferia para o centro. E em Ditax desertorum, também há uma inflorescência racemosa, só que agora são isoladas ou em fascículos. E essas flores podem possuir pétalas de 0 a 5 e sépalas de 0 a 6, o que significa que pode-se encontrar flores aclamídeas, sem cálice e sem corola, monoclamídeas com cálice ou corola e diclamídeas com cálice e corola. Dalechampia caperonoides possui flores monoclamídeas. Jonesia evoides, diclamídeas e Euphorbia sarcóceras aclamídeas. Os estiletes são bífidos ou muito divididos e apresentam estigmas variados, tendo como exemplo Croton heliotropifolius, onde os estiletes estão partindo em um número de 2 juntos, fazendo com que eles sejam bífidos, enquanto que os ovários são súperos, tricarpelares e triloculares, como pode ser visto em Euphorbia sarcóceras. As flores de Euphorbiaceae são unissexuais, o que significa que possuem tanto flores estaminadas, masculinas, quanto pistiladas, femininas, em indivíduos dioicos, plantas que têm o sexo separado, ou indivíduos monóicos, plantas que possuem as duas flores. Na imagem, a Parastinho cordatum possui flores dioicas, porque há uma planta com a flor pistilada e outra com a flor estaminada. Na primeira, pode-se observar o desenvolvimento do fruto, então é a flor feminina, e a segunda possui apenas a parte reprodutiva masculina. Contudo, raramente também são encontrados indivíduos monóicos nessa espécie. A família pode possuir diferentes tipos de frutos, mas os mais comuns são os frutos do tipo esquizocarpo, que será tricarpelar e trilocular, e é popularmente conhecido como fruto tricoca, o que é bastante nítido em suas espécies, em particular nos exemplos de Delechampia caperonoides e em Ricinus comunis, onde os 3 carpelos e os 3 lóculos são muito visíveis. E as espécies de Euphorbiaceae também têm sementes ariladas ou com carúnculas, podendo ser lisas ou rugosas e apresentar diversas cores. Em Sapio glandulosum, a semente é toda essa estrutura vermelha, pois é completamente coberta pelo arilo, sendo que o arilo é chamado de excrescência da semente, porque é produzido pela própria semente. Elas ficam presas no eixo central do fruto, a columela, porque são dispersas por aves, ao contrário de outras espécies da família, que tem a dispersão primária autocórica, disseminando seus próprios frutos, e a secundária mimercórica, que é por formigas. Já a Euphorbia retusa tem apenas a carúncula,
e estrutura amarela na parte superior da semente, que ajuda as formigas a levarem as sementes para seus abrigos, onde serão consumidas por fungos e os fungos serão comidos pelas formigas. As formigas não comem a semente. Quando essas sementes escapam de serem comidas pelos fungos, acabam germinando, assim como aquelas que são perdidas durante o percurso. E na semente da momona, Ricinus communis, também possui essa carúncula. As espécies de euforbiáceas têm uma grande importância para a humanidade e elas podem ser usadas na produção de borracha, como fonte de madeira, na alimentação humana e animal, na produção de óleos, na ornamentação e também na medicina. Para a produção de borracha, a espécie com mais potencial e a mais utilizada entre as espécies de euforbiáceas é a grandiosa, Hevea brasiliensis, a seringueira. Do seu látex é fabricado uma infinidade de produtos, entre eles estão os preservativos, as luvas de borracha, os brinquedos e os pneus. E essa espécie também é fonte de madeira, sendo utilizada na indústria de móveis e na fabricação de janelas, mesas, cadeiras e muitos outros artigos domésticos. A exploração da madeira ela vai ocorrer quando a árvore encerra seu período produtivo, que é em média com 25 a 30 anos de idade. Já na alimentação humana, a espécie mais utilizada é a Manioa esculenta, a queridinha macaxeira, utilizada por diferentes culturas na produção de diversos pratos. Por ser rica em amido, ela confere muitos benefícios para a saúde humana e alguns de seus produtos mais conhecidos são o beiju, a tapioca, a farinha, a macaxeira cozida e o tão apreciado bolo de macaxeira. Muitas espécies de euforbiáceas têm um potencial forrageiro, mas as espécies mais utilizadas, principalmente na caatinga, são a faveleira e a maniçoba, Nidoscus cassifolius e Manioa glasiove, respectivamente. Isso acontece porque, num período de estiagem, seca, essas espécies continuam ativas e ricas em proteínas para o pasto. Contudo, só podem ser consumidas pelos animais se passarem por desidratação ou silagem, devido aos teores de látex cáustico que elas possuem, que podem causar a morte desses animais com sintomas semelhantes à raiva. Quem nunca ouviu falar do óleo de momona ou óleo de rícino? Pois bem, esses são os óleos extraídos de Ricinus communis, a tão conhecida momona. Eles são utilizados para diferentes finalidades, como para cabelo, acelerando o seu crescimento, aumentando o brilho, fortalecendo os fios, e diferentes marcas incluem ele em suas composições, como por exemplo, o óleo de umectação à base de rícino da linha Todicacho, da Salon Line. E também são usados como laxantes naturais e como óleo de biocombustível, que inclusive vem sendo utilizado pela NASA há muito tempo. Esse biocombustível é uma das fontes renováveis consideradas como matéria-prima e principal aqui no Brasil. Além de tudo isso, a família também é bastante utilizada na ornamentação, principalmente as espécies de eufórbia. Em sua grande parte, as suculentas e as que possuem brácteas chamativas, tendo como exemplo Euphorbia lactea, Euphorbia purpurima, Euphorbia trígona e Euphorbia ingis. E como são plantas que possuem diferentes classes de compostos químicos, que possuem diferentes tipos de princípios ativos, também são usadas como plantas medicinais. Croton campestres, o marmeleiro do campo, há muito tempo é usado pela medicina popular por possuir propriedades medicinais e também passou a ser comercializado como um fitoterápico. Ele é indicado para dores no estômago, mal-estar gástrico, vômitos, febre, reumatismo e também problemas de pele como eczemas. Mas é importante alertar que também pode ser tóxico, assim como a maioria das espécies, e por esse motivo sempre é bom ter muita cautela no uso de plantas medicinais. Como importância ecológica, tem-se que euforbiáceas são espécies pioneiras, que apresentam um grande potencial para o reflorestamento de áreas degradadas e que são plantas generalistas. Elas são pioneiras porque estão entre as principais e primeiras espécies que colonizam o ambiente. Isso acontece porque possuem uma alta taxa de fotossíntese e acarretam um grande acúmulo de biomassa, tendo ainda um maior investimento em altura e em diâmetro, e não em diâmetro. E isso acarreta uma rápida formação do dossel, que favorece as atividades do solo pelo sombreamento,
diminuindo o impacto da chuva, de vento e ocasionando diferentes ações físicas, químicas e também biológicas nesse solo. 2 exemplos são Croton uruncurana, auruncurana e Croton floribundus, que é conhecido como capixingui, que possui essas características como observado nas imagens, que é um fuste pouco desenvolvido e a copa mais ampla. E, consequentemente, elas são usadas no reflorestamento de áreas degradadas, justamente porque vão melhorar as condições físico-químicas e microclimáticas que permitem a recolonização desse ambiente de diferentes formas. Mabea fristurífera, o canudeiro, tem esse efeito catalisador na recuperação de áreas e já é bastante utilizada em diferentes situações de desmatamento. O canudeiro, em particular, é apto porque habita locais inóspitos e tem uma grande produção de pólen e néctar, que serve como atrativo para muitos polinizadores. E são plantas generalistas porque são visitadas por diferentes grupos de polinizadores, algo que é bastante importante, por exemplo, na caatinga, onde há um período de seca e outro de chuva. E durante todo o ano vai existir alguma espécie de euforbiácea com folhas, flores ou frutos, e isso acaba acarretando a manutenção na fauna de herbívoros e polinizadores da região. Mas alguns grupos de euforbiáceas têm polinizadores específicos, por exemplo, as espécies de Croton, que são polinizadas por abelhas ou moscas, as espécies de Jatropha por borboletas e as espécies de Nidósculos por mariposas e beija-flores. Já as espécies de Mabea são por morcegos. Como demonstrações, tem-se a faveleira branca, Nidósculos baianos, Croton jacobinensis, o velame roxo, Euphorbia holoclorina e os morcegos, que são polinizadores específicos das espécies de Mabea. No Brasil, existem aproximadamente 65 gêneros e 991 espécies distribuídas por todo o território, sendo que 4 desses gêneros e 640 espécies são endêmicas. A região norte possui aproximadamente 52 gêneros e 343 espécies de euforbiácea, enquanto que o Nordeste tem 48 gêneros e 387 espécies, o Sudoeste 44 gêneros e 301 espécies, o Sul com 32 gêneros e 212 espécies e a região Centro-Oeste com aproximadamente 37 gêneros e 343 espécies. E no sentido de domínios fitogeográficos, o que apresenta a maior diversidade de espécies de euforbiácea é o Cerrado, com 409 espécies, seguido pela Mata Atlântica, com 324, a Amazônia, com 271, a Caatinga, com 235, o Pampa, com 69 e o Pantanal, com 44 espécies. O domínio fitogeográfico da Caatinga conta com aproximadamente 30 gêneros e 235 espécies, possuindo um gênero endêmico, Gradiana, e 86 espécies. Gradiana franciscana foi encontrada pela primeira vez às margens do Rio São Francisco, por isso o nome, tendo sido publicada recentemente pela equipe da UFRPE, com participação do professor André Laurênio de Mello, da UAST, e ela é a única espécie descrita para o gênero até o momento, tendo sido coletada nos estados de Alagoas e Sergipe. Algumas espécies da família que são conhecidas na Caatinga são a Eva de Santa Luzia, Euphorbia hirta, o pinhão branco, Jatropha curcas, a goiaba braba, Gymantes boticário, a mamona, Ricinus communis e Euphorbia heterófila, conhecida como amendoim bravo. E como endêmicas, Croton blanquetianus, conhecido como marmeleiro da Caatinga, justamente porque ele só ocorre aqui na Caatinga, Croton grevioides, que é chamado de canelinha, Sebastiania macrocarpa, o pau de leite, Croton adamantinus, o velame bravo e a faveleira Nidósculos quercifólios. Uma curiosidade é que a planta mais tóxica do mundo é uma euforbiácea, a espécie Ipomone mancinella, que é conhecida como manecinheira e também como árvore da morte. Isso porque todas as suas partes vegetais possuem toxinas muito fortes e a diversidade desses compostos são tão grandes que muitos ainda nem foram identificados.
Ela é nativa da Flórida, dos Estados Unidos, das ilhas do Caribe, da América Central e Norte e também da América do Sul, sendo que nesse último ela só ocorre na Colômbia e na Venezuela, não ocorre aqui no Brasil. Os seus frutos são muito venenosos e são comparados a pequenas maçãs verdes que ficam amarelas quando estão maduras, como pode ser observado na imagem. E a seiva causa irritações seríssimas na pele. Quando essa entra em contato com a água da chuva, os seus efeitos são intensificados, e se entrar em contato com as mucosas do olho, por exemplo, podem causar cegueira, algo que é facilitado se elas forem queimadas, porque a fumaça carrega suas toxinas. E em casos mais graves, ela pode levar o indivíduo à morte, tendo muitos relatos na literatura, principalmente devido à ingestão dos frutos, que causam hemorragias e choques. Os caribes, índios americanos que habitavam a América do Sul e as ilhas do Mar do Caribe, envenenavam seus inimigos usando o exudato em flechas e colocando folhas da árvore da morte nas águas, o que causava uma morte lenta e dolorosa naqueles que consumissem. E geralmente essas árvores, elas têm ao seu redor um sinal de perigo, sendo marcadas com cruzes ou bandas vermelhas e apresentarem placas, como mostrado nas imagens. A primeira mostra não toque, a segunda cuidado, e ambas explicam os seus efeitos tóxicos. Já a terceira possui uma banda vermelha que também indica um sinal de alerta às pessoas. E ainda falando sobre o potencial tóxico de Euphorbiaceae, as espécies de Euphorbia são muito usadas na ornamentação de diferentes ambientes e muitos acidentes são registrados. Euphorbia mili, a coroa de Cristo, está entre as espécies mais frequentes nesses acidentes que envolvem crianças e animais domésticos, sendo que as meninas são as principais vítimas. Isso porque elas costumam brincar de cozinhar e acabam levando o látex até as mucosas ou a boca e causando esses acidentes domésticos. Na cultura popular, o uso de pinhões, que são algumas espécies do gênero Jatropha, principalmente o pinhão roxo, Jatropha gossypifolia, são utilizadas contra o mal-olhado. As pessoas costumam plantar em frente de suas casas para afastar os invejosos, e as rezadeiras, benzedeiras, utilizam as folhas do ápice da planta para fazer orações em crianças e até mesmo em adultos para tirar esse mal-estar que é causado pelo mal-olhado. E algo que é muito importante no cotidiano e que a maioria das pessoas não sabem é que mandioca é diferente de macaxeira. Como os nomes populares variam muito entre as regiões e muitas vezes são usados como sinônimos, informações importantes podem ser perdidas. Manioca esculenta possui muitos cultivares e muitos deles são tóxicos para o homem e para os animais. O que acontece é que os compostos produzidos pelo metabolismo secundário dos vegetais possuem substâncias que variam bastante em seus teores de toxicidade. E se o cultivar errado for consumido, pode causar vômitos, enjoos, dores de cabeça, dores de estômago. E isso se dá devido aos altos níveis de ácido cianídrico. Inicialmente, macaxeira é o termo mais correto, ou então aipim, macaxeira mansa. Já mandioca ou mandioca braba é o cultivar considerado tóxico e que, para ser usado, precisa passar pelo processo de desvenenamento, que, simplificando, envolve a neutralização das substâncias através de processos como secagem e evaporação. E, embora seja um trabalho mais complicado, mais trabalhoso, a mandioca braba ela tem um melhor rendimento de consumo. E por isso ela é a mais consumida entre as comunidades indígenas. Os produtos agroindustriais, como a goma de tapioca e a farinha, são formados a partir da mandioca, e por passarem por diferentes processos de neutralização, eles não são mais nocivos. E embora seja de costume popular diferenciar os cultivares pela coloração do ramo principal e cor das raízes, isso não é aconselhável, tendo em vista que essas características se repetem entre as variedades. A devida diferenciação dos cultivares é dada pelos teores de ácido cianídrico, que é feita em análises laboratoriais. E essa separação foi feita inicialmente pelos índios sul-americanos. E outra curiosidade que é bastante importante e útil nessa família são as diferenças entre as espécies da família Cactaceae e as Euphorbiaceae cactiformes. Isso porque algumas espécies de Euphorbiaceae apresentam um caule suculento, fotossintetizante, assim como na família Cactaceae. E muitas vezes seus representantes são confundidos e comercializados como se fossem da mesma família.
E como já foi dito anteriormente, as euforbiáceas cactiformes pertencem ao gênero Euphorbia, e para diferenciá-los é simples. Os cactos, eles possuem espinhos e flores que partem de um mesmo ponto, a auréola, enquanto que nas eufórbias, eles saem diretamente do caule. As eufórbias possuem flores simplificadas, ou seja, pouco vistosas, reduzidas e muitas vezes numerosas. Já as cactáceas têm flores vistosas, que geralmente são bastante coloridas, chamativas e também são maiores. E, além disso, a família Euphorbiaceae possui uma característica única quando comparada à família Cactaceae, que é a presença de látex leitoso, que é liberado quando a planta é ferida ou sofre algum impacto. Apenas um gênero de Cactaceae possui exudato branco, que pode ser confundido com o látex, que é o gênero Mammillaria, mas isso é raro e, analisando junto com as outras características, a diferenciação não é difícil. Nesses exemplos, há duas espécies que são muito parecidas e muito confundidas. À esquerda tem-se uma espécie de cactácea, pertencente ao gênero Rhipizales, e à direita uma Euphorbiaceae, Euphorbia tirucale. E as diferenças mais visíveis são as flores. Rhipizales tem flores maiores e mais chamativas que as de Euphorbia tirucale, que se apresentam mais simplificadas, menores, e também uma inflorescência do tipo ciátio, que é uma característica única do gênero Euphorbia, e também na presença de exudato saindo de um corte da planta. Esse segundo exemplo mostra as espécies globosas pertencentes aos gêneros Melocactus, uma cactácea, e a espécie Euphorbia obesa. As espécies de cactos, elas exibem essas flores vistosas, partindo da auréola, assim como os espinhos, enquanto que a espécie de Euphorbiaceae apresenta suas flores em grande quantidade e pouco vistosas, além de que o fruto tricoca está se desenvolvendo e também é uma característica bastante visível e, digamos que única, da família Euphorbiaceae. E como último exemplo, pode-se observar diferentes espécies de cactos do gênero Cereus e Euphorbia lactea. O aspecto do caule é bem parecido, mas as flores de Euphorbia lactea são praticamente imperceptíveis e os espinhos partem diretamente do caule. Aqui estão as referências utilizadas na elaboração da apresentação e até mais.